Fala galera que assiste meu canal. Brincadeira. Olha só, vamos para a segunda parte aqui agora, tá? Então, a primeira foi mais para a gente aprender como é que a gente percorre o array, entender como é que funciona a ideia do for, de ir passando posição a posição, e agora a gente começa a aumentar um pouquinho o nível, tá? Então agora a gente começa a criar lógicas interessantes para trabalhar com esse for, né? Assim, a gente usa o for para quê? A gente pode usar o for para resolver essas questões aqui, mas aqui ela já tem um extra. O for é como se fosse a base, né? O loop é como se fosse a base, e aqui a gente já começa a ter umas lógicas, umas questões mais interessantes, tá bom? Então, questão número 1 do nível 2, tá? Eu tenho esse array e eu preciso exibir o maior valor presente no array. Então, fica claro que a gente vai precisar percorrer o array todo, né? Iterar sobre o array e identificar qual é o maior valor presente, tá? Eu vou criar aqui um resolução B2, tá? B2, que é o bloco 2 das atividades que a gente tem. Opa, bem. Então o que é que eu vou fazer? Mesma coisa, preciso do main, né? E dentro desse main eu vou criar um resolução B2, um objeto dessa minha classe, e aí eu vou ter os métodos que resolvem as questões, né? Então, como a gente está no bloco 2, eu vou criar de novo B1, ou Q1, Q2, tá? Q3 e assim sucessivamente. Então, a primeira questão é, a partir desse array, eu identificar o maior valor presente do array, tá? Então, vamos declarar o nosso array. E aí, qual é a ideia aqui? Opa, desconfigurado. Qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte: a gente precisa identificar no meu array qual o maior número dentre os números que estão aqui. A gente aqui tem cinco números só, mas quando a gente pensa em questões como essa, a gente está trabalhando com um volume de dados absurdo, tá? A ideia é entender qual é o maior valor num conjunto de 5 milhões de números, por exemplo, tá? Se a gente estiver fazendo alguma análise, enfim. Mas a ideia é essa. Então a gente usa essa lógica, essa ideia do maior número. Aqui a gente aprende a fazer, mas poderia ser para 1, para 2, para 3, para 1000, 5000 números, que ela seria a mesma, tá? E aí eu quero que vocês comecem a pensar nas questões daqui para frente dessa forma, tá bom? A gente usa um exemplo com 5, 6 números, mas poderia ser para vários, tá? Então beleza. Se eu preciso saber qual é o maior número, eu posso pensar da seguinte forma: como é que eu vou entender qual é o maior número? Bom, eu preciso checar, né? Eu preciso saber qual daqueles números que eu estou trabalhando é o maior número, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho, vamos chutar aqui, um número 3, eu vou fazer o quê? Eu preciso comparar 3 com todas as posições do meu array, né? Então, se eu tenho um array aqui com algumas posições, eu preciso comparar com todas as posições esse número 3. Então, 3 é maior que o número que está na posição 0, 3 é maior que o número que está na posição 1, na posição 2. Se for maior, então o meu maior número deixa de ser o 3 e passa a ser aquele números. Vamos botar esse números na posição, por exemplo, a gente parou ali na 2, tá? Então, digamos que na posição 2 tem o 10 aqui. Então, o 10 é maior que o 3? Sim. Então, eu substituo o meu número maior por esse número 3. E aí eu continuo comparando. Só que agora eu comparo com o 10. 10 é maior do que o número que está na posição 3. 10 é maior que o número que está na posição 4. Acabou o meu array. 10 é o maior número. Sout, meu maior número. 10. Tá?
Então, a lógica é essa. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte: quando a gente está trabalhando dessa forma, né, o que é interessante é o seguinte: eu vou comparar um número com os outros. Se eu vou comparar um número com os outros, vocês concordam comigo que pode ser qualquer número nesse array? Por exemplo, eu posso pegar o último número e comparar com todos os outros. Ou eu posso pegar o primeiro número e comparar com todos os outros. Porque eu vou precisar comparar o número que eu escolher com todos os outros números. Então, independente do número da posição que eu escolho aqui, se eu escolher um número na posição 0, né? Se eu escolher esse número e esse número for 1, eu vou precisar comparar 1 com todos os números que estão aqui nesse array. Tá bom? Então, dado que eu preciso comparar o número que eu escolhi ou um número qualquer que seja um número considerado maior com todos os outros números do array, eu vou ter que percorrer esse array comparando esse número, né, da posição 0 até a última posição. Dado que eu vou precisar fazer isso, eu posso dizer tranquilamente que, por exemplo, o meu maior número, tá? Então, vamos colocar aqui maior número é igual a números, que é o meu array, na posição inicial. Poderia ser na última posição? Poderia. Poderia ser a posição do meio? Poderia. Eu só preciso escolher um. Geralmente, para facilitar o entendimento, a gente escolhe logo o primeiro, porque a gente vai comparar ele com todos os outros que vem na frente, tá bom? Então, se eu tenho o meu maior número para cada item do meu array, e aqui o for eu já não vou falar tanto, porque a gente falou na primeira resolução, eu vou comparar o meu maior número é maior do que o número que eu tenho naquela posição. Se for, então se isso aqui for verdadeiro, eu preciso substituir, é menor do que o meu maior número é menor do que o número que eu tenho na posição que eu estou percorrendo naquele momento, na posição 0, na posição 1. Se for verdadeiro, ou seja, se o meu maior número for menor do que o número que eu estou olhando agora, então significa que aquele não vai ser o maior número do array. Então eu preciso dizer, olha, meu maior número agora passa a ser o número que eu estou olhando naquele momento, naquela posição. Pronto. Simples assim. Percorri o array todo, iterei sobre o array, acabou os meus itens, então o meu maior item vai ser o maior número. Beleza? Se o primeiro for maior do que todos, por exemplo, digamos que aqui eu tinha 99. Então o primeiro é maior do que todos. Ele ia dar falso em todas essas comparações e depois ia imprimir o meu maior número como o 99. Tá bom? Não lembro qual era, 4? Vou deixar 4. Pronto. Beleza. Vamos rodar para ver se funciona. Q1. Vamos voltar lá naquele nosso online mesmo e vamos substituir Q1, tá? Então, meu Q1 agora passa a ser esse e aí eu vou rodar meu Q1. Pronto. Quem é o meu maior número dentre esses números aqui? O número 9. Beleza, certinho, tá bom? Ok. Questão 2. Dado o array, eu vou copiar e colar lá. Crie um novo array contendo os mesmos valores em ordem inversa. Qual é o nosso desafio aqui? Vamos pensar o seguinte: se a gente tem deixa eu só copiar esse array logo para cá, para a questão 2, e aí depois a gente discute a questão. Então, questão 2 vai ser esses arrays aqui, tá bom? Qual é a sacada aqui? O que a gente tem que... Qual é a ideia aqui desse problema, né? A gente está trabalhando com um array que já vem pronto. Deixa eu pegar os valores lá. 1, 2, pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, beleza. Então, dado que a gente está trabalhando com um array que vem pronto, vamos botar esse array aqui como exemplo, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza.
temos o nosso array aqui. E aí eu preciso criar um array na ordem inversa. Obviamente, 5, 4, 3, 2, 1. Tá bom? Pensa no seguinte, até agora a gente só trabalhou com for andando do 0 até a posição menor do que n. Não é isso? Opa, deixa eu apagar aqui. Menor do que n. Ficou muito bom, não? Menor do que n. Não é isso? Não era assim que a gente fazia? Olha aqui. Eu tenho o meu números menor do que o meu tamanho, né, do meu array. Né? Ou meu i, desculpa, o meu i menor do que o tamanho do meu array. Não é isso? Então era assim que a gente fazia. A gente caminhava do 0 até o número menor do que o tamanho do meu array. O meu array tem a posição 0, 1, 2, 3... Desculpa. 0, 1, 2, 3, 4. Mas o meu n é 5. Não é isso? São 5 posições. Então eu caminhava do 0 até uma posição menor do que o 5, que é exatamente a última posição, que é a posição 4 aqui. Beleza. Se eu quero inverter um array, vocês concordam que a gente pode fazer o contrário? A gente pode caminhar da posição 4 até a posição 0. E aí eu estou caminhando o contrário do array. Tá? Eu estou começando do final e terminando no começo. Ficou legal essa. Começando no final e terminando no começo. Mas a lógica é essa. Eu vou começar da última posição e vou percorrendo o array até a posição inicial. Então, se eu... Vou fazer um exemplo aqui para a gente visualizar. Tá? Se eu pegar esse meu array e fizer um for contrário nesse sentido que eu falei, tá? Com meu i começando na posição números.length menos 1. Por que o menos 1? Porque o meu length vai dar 5. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 posições. O meu length dá 5. Mas eu vou da posição 0, 1, 2... Opa. 2, 3, 4. Ou seja, length menos 1. Tá? Então, se eu começar dessa posição e eu for até o i maior ou igual a 0, né? Ou seja, até terminar o meu array, eu posso ir caminhando o contrário. Então eu posso caminhar da posição 4 até a posição 0. Vou andar na posição 4, depois vou andar na posição 3, depois vou andar na posição 2, 1, até ser maior ou igual a 0. Cheguei no 0. Digamos que eu tente ir para menos 1, eu já saio da condição. Maior ou igual a 0, menos 1 é menor do que 0. Tá? Beleza. Então aqui, vocês concordam comigo que eu já tenho, de certa forma, o meu array invertido. Não é isso? Beleza. Só que qual é a ideia aqui? Eu preciso criar um array invertido. Vocês concordam comigo que o meu array invertido tem que ter exatamente o mesmo número de elementos do que o meu array original? Se eu tenho um array com 10 elementos, se eu quiser ele invertido, eu vou precisar ter 10 elementos. Então, eu preciso ter os elementos, o meu array de elementos invertidos do mesmo tamanho do que o meu array não invertido. Então eu peguei o tamanho do meu array e criei um array com a mesma quantidade de casas, a mesma quantidade de elementos do que o meu array original.
No momento que eu fiz isso, eu posso adicionar no meu invertidos na posição começando da posição inicial até a posição final, tá? O que é que eu quero dizer com isso? O meu array, o meu i vai estar começando, vamos lá, deixa eu ver aqui. O meu i vai estar começando com, nesse caso da gente, tá? 5 menos 1, ou seja, o i vai ser igual a 4, tá? Então, enquanto o meu array, o i igual a 4, né? Então, enquanto o meu array, deixa eu desenhar, original, vai começar dessa posição aqui, eu preciso que o meu array de invertidos, comece da posição contrária, entre aspas, né? Vamos colocar assim. É só para garantir que eu comecei o contrário do que está aqui. Ou seja, se aqui eu comecei na números, vou botar num, tá? Só para facilitar, mas números length menos 1. Aqui eu vou começar na posição. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o que vocês adoram. Jogar matemática aqui. Vamos chamar isso aqui de x. Quem é x? X é o tamanho do meu array menos 1. Tá? Então, o tamanho do meu array menos 1 a gente chamou de x. Se eu estou começando na posição 4, que é meu x, que é num length menos 1, eu preciso começar a adição no meu array invertido do zero. Como é que eu chego no zero? Eu chego no zero subtraindo o x menos o i da minha posição. Olha só. Esse meu x é num ponto length menos 1, não é? E eu estou começando o meu for com i igual a 4 ou igual a x. Não é isso? Isso aqui é x, que é o mesmo começo do meu length menos 1. Que é 4. Beleza. A posição inicial do meu array é 0. Então eu preciso, e aí vamos substituir aqui, eu preciso adicionar na posição no 1 ponto length menos 1 menos i. Ou seja, meu x veio para cá, né? Se eu consigo mudar a cor, consigo. Opa. Meu x é esse elemento todo aqui. E o meu i daquele momento da interação é o número que eu preciso subtrair. Na primeira iteração, na primeira vez que eu estou percorrendo, esse meu i vai ser igual a 4. Então, 4 menos 4, posição 0. Tá? 4, ou seja, num length menos 1, menos 3, posição 1, menos 2, posição 2, menos 1, posição 3.
E 4 menos 0, posição 4. Então, enquanto o meu i está caminhando do 4 para o 0, tá? Meu i está caminhando do 4 para o 0, ele está indo nessa direção. Eu vou preencher o meu array na direção contrária, do 0 para o 4. Então, o tamanho do meu array, num length menos 1, menos o meu i naquele momento, vai dar 0. O i passou a ser 3. 4 menos 3, 1. O i passou a ser 2. 4 menos 2, 2. O i passou a ser 1. 4 menos 1, 3. O i passou a ser 0. 4 menos 0, 4. Então eu consigo preencher o meu array ao mesmo tempo que eu estou percorrendo o meu array original. Consigo preencher meu array de invertidos ao mesmo tempo que eu estou percorrendo o meu array original. Como? Utilizando o meu número.length menos menos 1, que é o número 4, subtraindo do meu i, que começa do 4 e termina no 0. E aí eu tenho a substituição pelo que está na posição 4. Então, isso aqui vai dar 0. Quando o i for 4, isso aqui vai dar 0. Né? 4 menos... Opa! Só para a gente manter a lógica, ou a forma que a gente escreveu lá. Vou botar menos i. 4. Ou seja, 4, que é o 4 que está aqui em cima. Menos o 4 do i vai dar 0. Então, o meu invertido 0 vai ser igual à posição 4 do meu array. Tá? E aí depois eu posso fazer um outro for para imprimir esses invertidos. Esse out invertidos na posição i. Tá? Aí ele começou ao contrário. Foi. Ele começou ao contrário. Então o i igual a 0. E o i vai até o tamanho, 1 a menos do tamanho do meu array. Tá bom? E aqui agora eu consigo imprimir todos os meus arrays invertidos. Só um detalhe aqui que é aumentar. Eu vou subindo. Tá? Então essa é a questão 2. Vamos rodar lá para ver se funciona. Essa eu demorei um pouquinho mais porque é aqui que a gente começa a brincar um pouco mais com a lógica, tá? É aqui que a gente começa a trabalhar um pouco mais com pensar na questão, mais do que escrever código. Então, vamos ver a questão 2. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Ele imprimiu invertido porque a gente adicionou 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente quiser experimentar, é só a gente imprimir o nosso array aqui, números, e aqui eu imprimo números. Vou botar um sout para uma separação aqui, só para a gente ver a diferença, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Qualquer dúvida é só falar. Vamos lá para a questão 3. Vou tentar ser mais rápido nesse terceiro. Tá. A gente tem uma list com 10, 20, 30, 40, 50. A gente precisa remover o valor 30 e exibir a lista atualizada. Tá bom. Então, a gente precisa... Eu acho que a gente tem aqui ainda... Aqui, ótimo. A declaração. Então,
tenho aqui o meu array list, né? E eu adicionei os itens no meu array list. Uma forma de fazer seria fazer o seguinte: eu fazer um for, percorrer meu array. Quando eu encontrasse o número 30, eu removeria ele. Então eu viria aqui, faria int igual a 0 e menor do que lista.size, lembrem que é um método, e eu iria item a item andando de um em um. Quando eu encontrasse o meu 30, né? Ou seja, quando aquele meu lista.get i fosse igual a 30, eu ia remover o item da posição que ele tiver. E depois eu faria o seguinte: eu adicionaria um outro for igual de cá, copiar, e eu simplesmente iria imprimir o meu lista get na posição i. Pronto. Beleza. Isso aqui resolve o nosso problema. Quer ver? Vamos lá. 3, né? 3. Vamos chamar o nosso 3. E beleza, removemos o 30. Ó. Show de bola. Mas existe uma forma da gente fazer isso utilizando somente um for. E por que a gente faria isso? Para otimizar nosso código. Quando a gente está programando, a gente busca muito pela otimização do código que a gente está escrevendo, né? Então, para otimizar esse código, como é que a gente faria? Como é que eu faria isso aqui num for? Bom, uma forma de fazer seria imprimir ao mesmo tempo que eu removo. Então, eu chegaria aqui e imprimiria lista.get na posição i. Tá? Se eu rodar agora, acho que eu só mudei isso aqui. Acho que foi só. Eu apaguei, não foi? Aqui. Então eu só faria, depois que eu removesse, imprimir o item da lista. Vamos rodar para ver? Opa. Get i. Ah, tá. É porque eu preciso remover dentro do próprio for. O i não existe fora do for. Pronto. 10, 20, 30, 40, 50. Beleza? Só que tem um detalhe que eu queria que vocês ficassem atentos para esse detalhe. É o seguinte: no momento em que eu removo esse item aqui, no momento em que eu removo aquele item, né, na posição, independente da posição que for, o que acontece no array é um reposicionamento. Então, se eu tenho, se eu tenho o meu array 10, 20, 30, 40, 50. Se eu tenho esse meu array e eu removo o 30, eu deixo isso aqui vazio, por eu estar usando a array list, o meu método remove, esse método aqui, vai reordenar o array. Então, o que ele vai fazer é, ele vai trazer este 40 para cá, vai trazer este 50 para cá e deixar o array reordenado.
rearrumado, desculpe, com uma nova arrumação, né? Ele reindexa o array. O 40 estava na posição 3, mas ele passou para a posição 2 quando foi reordenado. O 50 estava na posição 4 e passou para a posição 3 quando ele foi reordenado. Tá? E aí, o que acontece é o seguinte: isso que a gente fez funcionou. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui, porque qual é a minha ideia? É não imprimir aquele meu item, correto? Então, se eu tivesse um contínuo aqui, significa dizer o quê? Eu achei meu item, eu removi esse meu item, e aí eu vou para a próxima iteração, porque eu não quero imprimir aquela posição específica. Não é isso? Se eu removi da posição 2, eu não quero imprimir a posição 2. Então eu simplesmente dou o contínuo aqui. Correto? Pronto. Se eu fizer essa mudança simples aqui e pedir para ele executar, o que a gente vai ver é um erro no que a gente quer de solução. O 40 não é imprimido. Não é impresso. Não é impresso, né? Não é impresso. O 40 não é impresso. Enfim, o 40 não aparece aqui. E aí o que acontece? Esse remove tem essa reordenação. Então, no momento em que eu pulo, digamos que ele removeu aqui da posição 2. No momento em que eu pulo, ou seja, eu não imprimo a posição 2, eu perdi aquele elemento. Então, o meu 30 foi embora, meu 40 passou a ser posição 2, mas eu dei o contínuo. Se eu dei o contínuo, significa dizer que eu perdi aquele elemento, porque ele deixou de imprimir a posição 2, tá? Fiquem atentos a esse detalhe aí. Quando a gente tem o remove com o array list, ele reordena, reindexa os elementos, tá bom? Questão 4. Questão 4, vamos lá. Dado um array informado pelo usuário está presente no array. Bom, como a ideia aqui não é trabalhar com inserção de dados, vamos só fingir que o usuário digitou um número. Então, int número usuário. Vou botar um número qualquer aqui, 15. Esse é bem simples, tá? A ideia aqui é só o seguinte: a gente vai comparar dentro do for, e aí a gente pode caminhar de baixo para cima ou de cima para baixo. Então a gente vai comparar dentro do for se aquele meu número do usuário é igual ao número que eu estou verificando naquele momento enquanto estou percorrendo o array. Se for, eu só digo, por exemplo, número encontrado ou algo assim, tá? Então percebam o seguinte: a gente tem a lógica do for construída lá no primeiro bloco, e agora a gente está usando o for para construir lógicas diferentes, pensar em questões diferentes. Então, essa é bem simples. A ideia é só essa mesmo, a gente verificar. Então, a partir do momento que a gente verificou, a gente pode fazer o teste na questão 4. Então, questão 4, eu só vou dizer que o número foi encontrado. Ou melhor aqui eu adicionar só um cout system.out println número não encontrado, né? Pronto. Aqui eu precisaria criar uma lógica, não é isso? Vou botar assim finalizado só. Porque senão eu precisaria entender se foi encontrado ou não, e o nosso objetivo aqui agora não é esse. Nosso objetivo é utilizar um for para fazer um teste dentro desse for e saber se... Opa, estou rodando mesmo, né? Se aquele número que o usuário digitou não foi encontrado.
Então, porque eu escolhi o 15. Vamos botar o 2, rodar de novo, número encontrado. Tá? Essa é bem simples. E a próxima é tão simples quanto. Então, um array list substitua todos os valores ímpares por zero. A gente já fez isso mais ou menos quando a gente encontrou os valores pares, não foi? Então, eu vou pegar esse nosso exemplo aqui para fazer a nossa questão 5 e a única diferença é que dentro do meu for, pode deixar assim, vou botar o número ímpar aqui. Dentro do meu for, o que eu vou fazer é testar. Testar se aquele meu lista número dividido por 2 tem resto 0. Então, se tiver, é porque isso aqui é um número par. Se não tiver, é porque ele é um número ímpar. E aí eu substituo, não é isso? Aqui eu posso ter o próprio contínuo, não vou fazer nada. E aqui eu vou substituir aquele item, ou seja, o lista.get .set, na verdade, né? Porque eu vou salvar a informação naquele lugar. Então o set, aqui a ideia era vocês pesquisarem mesmo, tá bom? A gente viu o get, a gente viu o add, o remove, mas a ideia do set é o seguinte: no meu array list eu posso dizer o valor que eu quero em determinada posição. Então, nessa minha lista, eu posso dizer que na posição i, ou seja, na posição que eu estou agora, que eu sei que é um número ímpar, eu vou adicionar, ou eu vou salvar o valor 0. Então, nesse momento, ele vai substituir o que tiver na posição i pelo número 0. Depois, eu posso simplesmente fazer um for para imprimir. Vou pegar esse aqui. Não, isso é do array, né? Não é do array list. Então eu vou pegar esse for e simplesmente imprimir a minha lista na posição .get i. Tá bom? Simples também. Vamos testar? Aqui é a questão 5. Então, indo lá para a gente testar. Opa! Na questão 5, eu vou chamar ela agora, questão 5, e vamos ver o que ele apresenta. Então, 10, 20, 30, no lugar do 77, que é ímpar, 0. Beleza? Show de bola. Vamos para a terceira etapa.